Nós sabemos que a questão da sustentabilidade é um tópico muito importante, é um tópico que é acolhido pelas Nações Unidas. Quem está à frente de um clube desportivo sabe que o tópico da sustentabilidade, eu diria que é o seu dia-a-dia, porque a sustentabilidade pode ter vários prismas. A relação com a comunidade ajuda sempre os clubes a serem sustentáveis, mas de facto as pessoas estão aqui para ouvir estas duas experiências e, portanto, eu agradeço muito ao Hugo Oliveira, do Ginásio Clube Português, e também ao Mauro Fernandes, presidente do Chicken Ball, por nos trazerem as suas perspectivas, as suas experiências e os seus pontos de vista nesta matéria, que com certeza vai também suscitar alguma interrogação por parte dos nossos ouvintes que estão a assistir a esta sessão. Queria também agradecer à equipa, ao Frederico Santos, à Maria Galinho e ao Miguel Carvalho, que está a assegurar a transmissão para que ela chegue a todos aqueles que estão a ter a oportunidade de assistir. E por isso desejo uma boa sessão de trabalho a todos e que esta sessão sirva também para nos enriquecer, com certeza que vai enriquecer o nosso conhecimento daquilo que é a realidade desportiva de dois grandes clubes históricos do nosso sistema desportivo. Força. Muito obrigado, bom trabalho. Muito obrigado pelas suas boas-vindas e mensagem. Convido então agora a usar da palavra o Hugo Oliveira, diretor executivo para as áreas de infraestruturas e meios, em representação do Ginásio Clube Português. Hugo. Muito obrigado. Boa noite a todos os que estão a assistir a estas palestras e a este webinar. Agradeço acima de tudo o convite que me foi feito pelo IPDJ para falar um bocadinho sobre este assunto. Vou tentar não ser muito chato, nem muito maçudo sobre este tema. Vou passando já então à apresentação que tenho para acompanhar esta minha experiência. Dê-me só um minuto então. Portanto, como eu tinha dito, o Ginásio Clube Português é um clube da cidade de Lisboa, o qual eu respondo pela parte da gestão das instalações. Esta imagem que vocês estão a ver agora aqui mostra a instalação que existe atualmente, que é toda a que está a castanho, e aquela pequena instalação que aparece, pequena, que não é bem pequena, mas pronto, a instalação que aparece a branco é o nosso projeto que esperemos poder implementar, que neste momento ainda não o fizemos, mas gostaríamos muito de implementar, que é um terceiro edifício, a juntar aos 2 edifícios que já temos, aos 6 campos de pádel e 2 campos de ténis, assim como um pequeno campo de futebol que também temos. Somos um clube centenário, estamos na cidade de Lisboa, já cá estamos há 147 anos. Contamos atualmente, só para ficarem com este pequenino relato, contamos atualmente com uma adesão enquanto sócios de 6.700 pessoas, dos quais temos 3.300 pessoas a praticar exercício físico connosco. Temos também, por curiosidade das curiosidades, a gestão de uma piscina municipal, neste caso a piscina municipal de Campo de Ourique, no qual contamos neste momento com a presença de 1.700 pessoas diariamente. Curiosidade das curiosidades também, ao longo destes anos sempre tivemos um bocadinho mais de praticantes femininos do que masculinos. E normalmente a população que nós temos concentra-se muito ou nas fases mais novas, ou nas fases mais avançadas, a partir dos 50 anos, ou então entre um ano de idade e os anos. Mas avançando para agora aspectos mais relacionados com a sustentabilidade e a gestão de instalações. Eu trouxe aqui para vocês a experiência do Ginásio Clube Português, que basicamente, como vos disse, é um clube centenário e cujos edifícios que nós temos, um é dos anos 80, outro é dos anos 70, portanto são edifícios com alguma idade já, inseridos numa zona urbana, portanto sofre todas as pressões possíveis de uma zona urbana
e é um clube que absorve e tem na sua vida muitas modalidades. E, portanto, não é fácil a gestão, seja porque estamos dentro de uma zona urbana, como é a cidade de Lisboa, seja pelo facto de sermos um clube que tem uma multiplicidade muito grande de atividades. O que isto faz com que todas as decisões que sejam tomadas no Ginásio Clube Português e na vida do Ginásio Clube Português, enquanto rentabilidade e eficiência do edifício, passou desde sempre, desde muito cedo, pela capacidade que nós temos de reduzir os custos mensalmente, ou que nos é aplicada nas commodities, nomeadamente água, luz, gás, e seja contratos de manutenção, seja depois os leasings que temos sobre os equipamentos que adquirimos, seja todos os gastos que temos de trabalhos de manutenção ou mesmo correção ou recuperação de equipamentos. O Ginásio Português, ao longo de muitos anos, foi trabalhando a parte da envolvente do edifício envidraçada, teve também intervenções diversas nos sistemas técnicos, fez também melhorias ao nível da utilização das suas águas sanitárias e num futuro muito próximo quer ainda entrar na parte de produção de energia para autoconsumo ou mesmo fazer uma reutilização de toda a sua rede hídrica do edifício. Como este pequeno desenho que eu vos mostro aqui revela um bocadinho isto, portanto, tudo isto que eu acabei de dizer está muito envolvido entre elas, isto é, o nosso objetivo essencial, que é controlar custos num edifício que tem tendência a gastar cada vez mais, porque ele vai envelhecendo, e como tudo o que vai avançando na idade tem por tendência a tornar-se mais dispendioso, e o caso dos edifícios não fogem à regra. Se nós olharmos para um edifício com a sua própria vida, com o seu nascimento, o seu período de maturação e depois o seu início ao envelhecimento, e portanto ter que ser renovado, percebemos claramente que questões do ponto de vista energético e da sua eficiência tornam-se cruciais a partir determinadamente da sua vida, da sua existência enquanto edifício. E, portanto, a nossa luta é muito a extensão da vida útil dos edifícios que temos, obviamente beneficiando e tentando melhorar internamente e externamente a sua estrutura, dando e tentando dar qualidade seja quem o utiliza, seja para quem trabalha nele próprio, tendo que, outra curiosidade, nós temos neste momento a utilizar a instalação só em colaboradores, estamos já a ultrapassar os 200 colaboradores. Portanto, é mesmo muita gente, ao total praticantes, a juntar ao total praticantes é mesmo muita gente por uma área útil que já ultrapassa os 9.000 metros quadrados de área útil em todos os nossos espaços que temos, desportivos e não desportivos. Indo um bocadinho mais às áreas em que fizemos intervenção, como eu falei, na envolvente opaca e envidraçada, intervenção em sistemas técnicos e grandes medidas, passo então a explicar de uma forma muito rápida o que é que foi feito ao longo de, posso-vos dizer, durante um período superior a 20 anos, mas pelo menos 20 anos que estamos nesta luta de tornar o edifício mais rentável, eficiente e sustentado possível. Portanto, como vocês conseguem ver aqui rapidamente, tudo o que foi feito à parte envidraçada exterior do edifício passou muito pelas janelas e as suas caixarias, houve mudança de tipologia de vidros, tipologia de caixarias, chegámos a colocar películas protetoras que iriam beneficiar a retenção ou dificultar as transferências de calor entre o interior e o exterior, diminuir a intensidade da luz no interior do edifício,
fazer maior retenção da temperatura no interior do edifício. Temos vindo a remodelar, tínhamos caixa de areia muito antiga, fomos melhorando isto. Nos últimos 15 anos já conseguimos 60% do edifício já está completamente mudado, falta agora os restantes 40%, e que estamos a preparar-nos para o fazer. Ao nível da intervenção em sistemas mais técnicos, mais específicos, trabalhámos muito a redução dos pontos de luz em zonas que consideramos que estrategicamente não são relevantes para a vida do clube e, portanto, reduzimos ou anulámos os pontos de luz aí, seja porque não ofendia ou não afetava a segurança da instalação ou não prejudicava a vida e a utilização da instalação por parte das pessoas. Colocámos sensores de movimento noutras zonas que achávamos que, pela sua utilização e pela sua relevância, podiam claramente viver com os sensores de movimento, seja as instalações sanitárias, seja as escadarias. Tentámos ao máximo, tendo em conta que o edifício recebe luz natural, os pisos exteriores recebem luz natural durante praticamente o dia todo, tentámos ao máximo ampliar as zonas envidraçadas para que a luz natural entrasse o maior tempo possível durante o dia. Fizemos, neste momento já não temos outras lâmpadas, senão lâmpadas LED no edifício todo. A própria iluminação exterior, isto também é importante, passou a ser toda autoprogramada, isto é, ela não arranca antes de não ser necessária, portanto o fator humano foi retirado por completo, respeitando os períodos de luz que são naturais ao longo do ano, e tudo o que sejam equipamentos de ACs, desumidificadores e outros equipamentos industriais que temos espalhados, extratores, etc., que temos espalhados pelo edifício, foram todos equipamentos pensados para a dimensão que o clube tem, assim como a maior rentabilidade que nós podemos tirar desses mesmos equipamentos, tendo em conta que estamos a falar de uma instalação desportiva, que tem características muito únicas. O último, eu deixei para o último de propósito, que foram verdadeiramente as grandes medidas, aquelas medidas de fundo em que o clube refletiu muito antes de avançar. Que estão aqui duas, mas falta uma terceira, se calhar começo pela terceira, que tem a ver claramente que quando nós avançámos com esta primeira medida, que é a instalação do sistema solar térmico para o aquecimento das águas sanitárias, nós tomámos uma medida antes do ponto de vista técnico, muito específico, que foi mexer logo na rede de distribuição das águas sanitárias. Mudámos a canalização toda, que passou desde a colocação de tubagem revestida para minimizar ao máximo a perda de calor. Fizemos a alteração dos sistemas de descarga para eletroválvulas e válvulas compensadoras para tentar rentabilizar ao máximo a utilização da água. Fizemos a alteração propositada do circuito da água para tirar a maior rentabilidade possível, tendo em conta que temos os balneários um por cima do outro, 2 pisos acima da zona de onde ela vem, portanto a água tem que ser bombeada na vertical para chegar aos balneários. E aí, não simultaneamente, mas na sequência natural, fizemos a instalação dos painéis solares térmicos para o aquecimento das águas sanitárias que abastecem os 3 balneários, porque temos um balneário para homens, mulheres e crianças, temos 3 balneários diferentes, para exatamente garantir o aquecimento das águas totais, portanto, sem utilização de caldeiras, gás, sem qualquer utilização de gás durante os períodos da primavera e verão. Só para ter uma ordem de grandeza, nós temos 2 depósitos que levam até 6.000 litros de água, que conseguem ser aquecidos durante o período da primavera-verão, que vão abastecer 2 depósitos de distribuição aos balneários, cada um com 1.500 litros. Portanto, na realidade, nós conseguimos ter um reservatório com capacidade total de 6.000 litros que abastece uma rede de 3.000. Nós conseguimos ter 3.000 litros em aquecimento constante que abastece um clube inteiro durante o período de primavera-verão sem utilização das caldeiras. Isto foi, como conseguem imaginar, uma grande vitória para a nossa sustentabilidade financeira. E por último,
Também outra grande decisão por parte do clube, que teve as suas vantagens e desvantagens, mas consideramos que teve mais vantagens do que desvantagens, foi o investimento que fizemos em unidades de tratamento de ar, que nos permitiu ainda, que nos garantiu e nos permitiu uma maior rentabilidade de todo o investimento que fizemos em caixilharias. Porque, obviamente, ao fecharmos completamente as janelas e termos uma renovação e um tratamento de ar a partir das UTAs, garantimos uma estabilidade térmica e uma eficiência maior do clube, o que faz com que nós se consiga, por exemplo, ter os ar-condicionados desligados ou inexistentes e uma unidade de tratamento de ar consegue estabilizar a temperatura interna do edifício em áreas muito maiores que os ACs não conseguem, e conseguiu também uma qualidade de ar que permitiu ter as janelas fechadas, não necessitando fazer a ventilação constante do edifício. E, portanto, como conseguem imaginar, foi também outra grande vitória que se tornou claramente eficaz perante aquilo que nós procurávamos de sustentabilidade do edifício. E assim termina a minha apresentação, de uma forma resumida. Espero ter tocado em pontos que são importantes para todos e transmitir um bocadinho a experiência que tem sido a nossa experiência do Ginásio Clube Português ao longo destes anos todos. Muito obrigado pela vossa atenção e passo agora a palavra para o meu colega Mauro. Muito obrigado. Obrigado, Hugo. Já fez a passagem, eu assim escuso de fazer, convido agora o Mauro, então o presidente do Clube Desportivo Xica de Bola, a falar. Boa noite. Antes de mais agradecer o convite do IPDJ e do Clube Top, porque para nós era uma referência, é onde nós devemos muita informação, costumamos acompanhar, portanto é um prazer agora estar deste lado e partilhar, digamos que a nossa experiência nesta área que é bastante importante nos tempos que correm. Eu ia só tentar aqui partilhar com vocês já a apresentação e não perdermos muito tempo. De qualquer maneira, ia fazer uma pequena introdução sobre a história do clube. Digamos que o Xica de Bola é um clube que está agora a fazer 90 anos. Neste momento a única modalidade que temos é o handball. Ocasionalmente, e por uma questão de apoio a um atleta, também temos o automobilismo ocasionalmente, mas essencialmente dedicamos ao handball. Temos aproximadamente 300 atletas de handball de todas as idades, portanto todos os escalões, masculino e feminino. Muito recentemente, diria em 2019, decidimos de alguma forma assumir uma missão especial, diríamos nós, com a subscrição da Agenda 2030 das Nações Unidas e sobretudo, escrever e desenhar um plano de sustentabilidade, que possa servir o clube e de alguma forma, as nossas necessidades. Eu ia iniciar agora a partilha. Não, quando quiser. Muito bem. Como dizia, nós sustentamos, digamos que a nossa estratégia no planeamento para todas as áreas dentro do clube, na área desportiva, na área financeira, nós fomos desenvolvendo e, portanto, o plano de sustentabilidade está alicerçado naquilo que é a estratégia do clube para as infraestruturas, mas sobretudo para a área ambiental, a área social e financeira. O clube detém um pavilhão que é seu, é próprio, e, portanto, tem a sua gestão, um pavilhão com alguma dimensão e já com, apesar de ter sido um equipamento bastante bem pensado à época, tem 30 anos e, portanto, necessita necessariamente de ser alterado e adequado aos tempos que correm, mas com alguma, na nossa perspectiva, com alguma, enfim, uma estratégia bem pensada e com alguma recolha de dados e informação adequada para que essas alterações sofram com o tempo os efeitos das medidas necessárias. Portanto, eu ia pedir para passar ao slide seguinte, se faz favor. Pronto, aqui, mais uma vez, o plano está desenvolvido
nestas 3 componentes. Portanto, temos a componente económica, a social e a ambiental, que estão interligadas. Nós vamos focar mais na questão das questões que estão relacionadas com os edifícios e com a gestão do edifício, mas o plano que é público e está na nossa página, que assumimos, assim como na nossa estratégia a Agenda 2030 das Nações Unidas, tocam nestes 3 pontos de forma detalhada. Nós vamos focar naquilo que toca nas instalações. Portanto, eu pedir outra vez o slide seguinte, se faz favor. Pronto, resumidamente, temos aqui aquilo que nós entendemos que é a nossa estratégia também do clube, para além da desportiva. Tocamos de alguma forma naquilo que se entende que é a responsabilidade social do clube e também a responsabilidade social, ambiental e de aquilo que é a gestão da própria organização dos seus edifícios. No slide seguinte, se faz favor, podemos ver o que é a subscrição da Agenda 2030 e as várias ações que vamos tomando. Nós vamos, a partir das nossas redes sociais, a partir até da imprensa local, vamos dando notificação, quer a partir de documentos que temos apresentado às entidades com quem trabalhamos, que medidas vamos tocando com maior efeito. Aqui, necessariamente, trabalhamos muito à volta da questão das ODS 5, ou seja, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 5, 6, e estamos numa altura crucial, e o grande salto que será dado este ano, que tem que ver necessariamente com a gestão das instalações, e, portanto, o nosso plano começa a ter efeito ao fim de 2 anos de trabalho, de aperfeiçoamentos e de pequenas medidas. Terá este ano um ano de grande alteração. No slide seguinte, nós podemos perceber o nível de atuação da gestão e, portanto, as medidas foram pensadas nestas 4 dimensões e estão públicas. Eu vou aqui fazer um pequeno resumo do que é que, por exemplo, no recintos desportivos, do que é proposto na área administrativa, na área exterior do edifício, o que é proposto e o que foi feito, e também no que toca à limpeza do recinto e balneários. No slide seguinte vamos então entrar dentro da temática do recinto desportivo, o que aqui nos foi proposto, e aqui eu digo foi proposto porque este plano de sustentabilidade do clube é desenvolvido em parceria com o Laboratório da Paisagem, que é uma entidade participada com o município de Guimarães, a Universidade de Trás-os-Montes e a Universidade do Minho, que de alguma forma dão-nos o apoio técnico e conceberam este plano de sustentabilidade à medida do clube, conhecendo o clube, com várias visitas, para além de ser já do conhecimento dos intervenientes. Houve visitas técnicas e houve uma análise para cada uma delas, detalhada. Obviamente aqui não é o foco estarmos a entrar nas questões demasiado técnicas, mas de uma forma reduzida. O que nos foi proposto relativamente ao recinto desportivo, na observação que foi feita em 2019, era a redução e utilização de alimentos, bebidas, embalagens plásticas. Nós fazemos isto pelas máquinas de vending. Portanto, estas máquinas neste momento já foram alteradas para empresas que cumpram estes requisitos todos e neste momento a redução do plástico teve um impacto enorme só com esta alteração das máquinas. Digamos que é uma medida relativamente fácil de tomar, mas que o compromisso e o plano acabam por orientar-nos para pequenos pormenores. A colocação de bebedouros na bancada para uso público é uma coisa que ainda não fizemos, mas adotamos uma prática interessante e reforçaremos. Aqui é mais difícil a questão da mentalização dos atletas, das garrafas de água plástica, mas nós temos um bebedouro público junto ao edifício, do qual recorremos com alguma regularidade, portanto, reduzindo aqui a necessidade até dos atletas encherem. Depois vamos demonstrar uns recipientes que adotamos para a utilização dos atletas, pese embora, e para alguma tristeza minha, se insiste ainda na garrafinha de água, mas é uma luta que vamos tendo e também para essas lutas temos o planeamento. A sinalética sobre as boas práticas ambientais, está também um plano de implementação. Nos próximos tempos nós fomos pondo avisos relativamente simples e normais, mas estamos agora já a trabalhar no design, a torná-los mais atrativos, mais interessantes, pensar uma estratégia e convite para
não se limitar a um aviso orientador apenas, mas ser simpático à vista e, portanto, com algum trabalho de imagem. A colocação de pequenos espaços com plantas interior, a verdade é que isto não funcionou bem no pavilhão, quer pelos níveis de iluminação, os locais identificados, as plantas acabavam por não ter muitas hipóteses. Depois de analisado, continuamos aqui a trabalhar porque as zonas onde necessitava esta colocação de plantas que fazem a renovação do ar são zonas que são necessariamente escuras ou tinham que ser iluminadas, o que é em contradição com a detecção e com os LEDs que ligam e desligam conforme a corrente. Portanto, é um trabalho ainda a pensar e muito mais difícil de implementar, mas fizemos algumas tentativas e tivemos aqui algumas pessoas entendidas na matéria a tentarem colocar nestes espaços para que esta renovação fosse natural, mas não conseguimos ainda aqui executar em detalhe. Relativamente e já no slide seguinte, relativamente à área administrativa, a grande revolução foi aqui e logo em 2019, mas que decorre até hoje. Portanto, nós desenvolvemos e a partir daí com uma empresa parceira um software e uma intranet, digamos, não é? Adequada às nossas necessidades, à modalidade e também aos projetos que nós temos, e começamos a fazer aqui sim uma gestão centralizada. A partir do momento em que adotamos as práticas, criamos, demos formação aos trabalhadores, aos colaboradores do clube, quer sejam os treinadores, administrativos, toda a gente usa esta plataforma para fazer, como se vê aqui, a gestão total do clube, desde os membros, às receitas, às despesas, a parte desportiva, está tudo aqui evidenciado. A primeira coisa foi reduzir, obviamente, o papel. Neste momento, qualquer transação do clube é feita de forma eletrónica e automática com todos os seus, digamos, sócios e até atletas. As mensalidades são enviadas por e-mail automaticamente a um determinado dia, conforme o escalão. É gerada uma referência multibanco, digamos que são pagamentos mais ou menos correntes, e assim que esse pagamento é feito, ele carrega automaticamente na nossa plataforma, dá como pago e envia o recibo automaticamente ao destinatário, e isto fez poupar, no universo dos quase 300 atletas, imenso papel. Portanto foi aquela medida que teve um efeito prático e rápido no clube. Adotamos então também as práticas de evitar a impressão e utilizar a reciclagem, o papel reciclado para o efeito. Mas, digamos, hoje em dia eu não me lembro, e posso quase afirmar de certeza absoluta, de alguém que tenha um recibo em papel ou tenha pedido um recibo em papel no clube. Portanto, foi uma vitória só com a implementação do sistema. Depois, monitorizamos desde 2019 e até agora todos os nossos consumos aqui na plataforma. Em qualquer momento eu posso ver e analisar os consumos, quer do ponto de vista do que é a faturação, mas também do ponto de vista do que é a contagem, os contadores e os consumos de água, gás e luz. Isso permite-nos ir medindo e avaliando em qualquer momento o efeito das nossas medidas, o efeito prático das nossas medidas. E por fim, enfim, adotar algumas práticas no clube, e às vezes com algum custo até financeiro. Temos uma regra de qualquer material que é adquirido é sempre num princípio de proximidade de uma empresa local ou até mesmo de serviços. Nós olhamos sempre para dentro, numa primeira instância, e depois sim para o meio em que nos inserimos, a cidade ou até mesmo concelho, até onde nós conseguimos ir. Nós temos um modelo de sócio-empresa que são os primeiros a quem nós consultamos quando precisamos fazer, enfim, a aquisição de um serviço. Imaginem, de um seguro, nós vamos a um sócio-empresa, que seja ou 2 ou 3, e é esse que nós fazemos a proposta. Portanto, alguém já ligado, os sócio-empresas são da cidade, são empresas que estão inseridas na cidade. Só depois, então, passamos para o segundo plano, que é consultar as empresas que existem o mais próximo possível do clube, e isso traz, obviamente, vantagens não só as questões da pegada, mas também por uma questão de proximidade e de relação. No slide seguinte, nós podemos ver as outras áreas em que atuamos, também
medidas, e é este o incentivo e a parte interessante de um plano, que são medidas aparentemente pequenas, que têm um impacto muito grande. Nós vamos ver mais à frente, tudo isto não existia, foi identificado a necessidade de se colocar recipientes cinzeiros e diferenciados no pavilhão, no exterior, e nós temos aqui um primeiro exemplo muito interessante, que é o Ecopuntas. O Ecopuntas ali, aqui não se consegue ver, mas se fosse possível fazer o zoom, a mensagem que está por cima do Ecopuntas pergunta se sabia que o Clube Desportivo Chico Handebol, isto é na nossa parede junto à entrada para os balneários, se tem um plano de sabia que o clube tem um plano de sustentabilidade. Sim, não é? Põe os cigarros num lado e o não no outro. É uma brincadeira que acabou por, em termos de limpeza, resolvemos aqui um problema, deixamos de ter praticamente qualquer sujidade, porque colocamos no sítio onde nós tínhamos, por experiência, antes de ter colocado, e é essa uma das estratégias que nós apoiamos muito, que é a observação antes da atuação. Observar onde é que se suja e depois sim atuar. Ganhar esta experiência e este tempo para depois tomarmos as medidas. O mesmo fizemos com as bicicletas em duas extremidades do pavilhão. Aqui já se vê algumas, na parte de cima ainda não, mas a verdade é que temos hoje pessoas que passaram a vir de bicicleta que não vinham, não tinham de guardar. Quem vinha já habitualmente, tínhamos aqui alguns colaboradores até, e mesmo atletas que vinham de bicicleta, guardavam dentro do pavilhão, hoje podem guardar fora do pavilhão com alguma segurança e com alguma visibilidade. Portanto, também teve aqui um efeito. Um outro recipiente que permite, não só tem o cinzeiro em cima como por baixo para o lixo. Portanto, foram medidas também com algum sucesso e que trouxeram alguma economia, sobretudo na limpeza que nós tínhamos que fazer com maior regularidade. Houve aqui uma redução aproximadamente de 20% só no consumo de custos, de redução do custo com estas limpezas, quer da perspectiva do consumo de água, quer dos detergentes associados. Na área seguinte, ou seja, no slide seguinte, podemos ver a outra abordagem que tinha que ver com a limpeza dos recintos de balneários. Tudo aqui também fizemos na mesma, já identificado antes. O que nós fizemos foi adotar algumas práticas que nos foram recomendadas e pelo Laboratório da Paisagem, começando pela primeira, o tipo de produtos, a escolha dos produtos devidamente certificados, a questão da aquisição de produtos perto, de empresas próximas ao clube ou mesmo na cidade, portanto reduzindo a pegada ecológica, não é? Associada ao transporte dos produtos, mas também numa filosofia de um incentivo da economia local e à participação do clube na economia. Depois também, de uma forma geral, nós temos uma tabela em que os colaboradores fazem a manutenção. Os colaboradores fazem a manutenção do pavilhão, registram quando é que são feitas as limpezas e nas áreas, por uma questão também de histórico e também para todos controlarmos a qualidade dos serviços que prestamos. Colocamos tapetes de acesso, tapetes modernos e higiênicos, fáceis de limpar. Na área, no slide seguinte, aliás, eu ia passar então a abordar o efeito que isto teve junto das ações que nós temos que fazer e os efeitos que queremos que se tenha junto dos atletas, técnicos e colaboradores. Está previsto, e hoje, por exemplo, decorreu desenvolver ações de formação e capacitação sobre as boas práticas ambientais. Hoje, permitam-me só partilhar aqui, hoje tivemos uma formação com os treinadores, por exemplo, no sentido de criarmos uma brigada verde dentro do clube que terá por missão olhar para isto numa perspectiva independente, enquanto atletas, identificarem onde nós precisamos de atuar e o clube terá uma resposta. Não só o clube, como o município tem essa estratégia e tem inclusive um orçamento associado a estas brigadas verdes. Ou seja, estas brigadas verdes podem coexistir com a gestão do clube de forma mais ou menos autónoma e identificar projetos, alterações interessantes que permitam depois poupar energia, não só na perspectiva do clube, mas sobretudo dar um contributo para o ambiente e para a sustentabilidade.
Isto existe um processo de formalização e por isso nós começamos hoje com a formação para sensibilizar os treinadores para a criação destas brigadas e depois estas brigadas são controladas, entre aspas, a sua atividade e apoiada, sobretudo apoiada na perspectiva técnica, também pelo próprio Laboratório da Paisagem. Em Guimarães existem imensas brigadas verdes, podem fazer ações desde limpezas de rios às mais práticas de identificar o consumo de águas, etc., das mais simples. Existem imensas, eu não sei exatamente quantas, mas sei que é em número bastante avultado e que têm ajudado bastante naquilo que é a estratégia do município para a área da sustentabilidade e o clube não ficou indiferente a essa medida e estamos a trabalhar neste momento já para a formação dessa brigada que dentro do clube terá capacidade de atuar e identificar isto. Isto faz parte também da nossa estratégia, que é, no fundo, a formação ambiental que queremos que os nossos atletas tenham. No âmbito destas brigadas verdes e também, paralelamente, o próprio clube pretende criar um quadro de reconhecimento, está definido, há uma série de medidas, desde valorizar a quantidade de resíduos recolhidos, isso existe já, o próprio município tem essa estratégia, mas o clube também vai fazer, trocando ou por serviços ou por valores que permitam depois, por exemplo, os próprios atletas que desenvolverem este trabalho acumular uma verba que lhes permita participar em torneios, em adquirir, enfim, bens ou até serviços adicionais para o próprio clube. A ideia é chegarmos ao cúmulo e na perspectiva do clube, por exemplo, aquilo que é a mensalidade, o atleta se conseguir atenuar, o clube retribuir de alguma forma pelo seu trabalho e atenuar nisso. Temos... Portanto, na área ambiental, todo o município faz este apoio e, de alguma forma, vamos ter eventos que são realizados em conjunto. Uma das iniciativas na área ambiental é o Guimarães Mais Floresta, que tem feito em zonas críticas e até com um impacto negativo, com excesso de eucaliptos, etc., reflorestações. Depois temos na área social uma parceria com a ReFood, que faz o aproveitamento, das sobras, entre aspas, que não chegam a ser consumidas e, portanto, são reaproveitadas no sentido de distribuir a quem precisa para que não haja este desperdício. Nós temos também uma parceria neste âmbito com a ReFood. Ia pedir agora então ao Miguel para passar para o slide seguinte. Na mobilidade sustentável, também aqui até por uma necessidade, o car sharing é uma realidade no clube, portanto as equipas com o diretor ou mesmo o seu treinador organizam a partilha de automóveis de forma que eles vão cheios para os jogos, até que o clube não tenha ainda a capacidade de ter um veículo elétrico. O clube tem um veículo, mas digamos que é um diesel. Portanto, este car sharing funciona muito bem já há alguns anos e tem sido otimizado e procurado de alguma forma resolver um problema prático com o menor impacto possível da perspectiva ambiental. O recurso a incentivos ao Fundo Ambiental, também aqui nós pretendemos fazer candidaturas no âmbito da sustentabilidade aos fundos ambientais, que é algo relativamente novo no que toca aos clubes, e também aqui estamos em conjunto a trabalhar com o Laboratório da Paisagem para termos esta capacidade e temos desenvolvido um trabalho a partir do histórico no sentido de termos massa crítica para isto, para podermos fazer candidaturas com sucesso. Temos também o que são hoje aquilo que é o desenvolvimento de uma mapa com rotas, isto está muito apoiado no GPS e digamos que de alguma forma já automatizado. A nível da mobilidade, o uso das bicicletas, ainda hoje fechamos essa ideia, esse acordo. Neste momento já alguns estão a utilizar, mas nós vamos introduzir nos escalões mais novos a aprendizagem. Para além do handball, vamos introduzir, em parceria com uma empresa na área, vamos introduzir a aprendizagem da bicicleta, andarem na bicicleta, assim como aprender handball, logo nos escalões mais novos, de forma a influenciarmos e também aqui, no âmbito da medida anterior, criar medidas de exceção e de mérito para quem adotar estas práticas. Eu pedia para passar então para o slide seguinte.
Nós fazemos toda esta sensibilização a partir de vídeos que temos normais para identificar algumas coisas no clube, determinadas épocas, e vamos fazendo vídeos com mensagens mais ou menos, digamos que indiretas nos clubes, mas vamos dando uma perspectiva daquilo que nós queremos e que é a prática. Este vídeo tem bastante tempo e teve na altura que ver, ou tem muito a ver com o nosso cariz. O Chico Handball, como sabem, é conhecido muitas vezes ou pelo histórico ou pelo clube escolar, porque ele nasceu de uma escola e ainda hoje mantém esse cariz muito próximo com esta escola e com o agrupamento de escolas Francisco de Holanda. E, portanto, sentimos também que a nossa missão também é um bocado educar. Portanto, eu convidava-vos a assistir a este minuto e 50 deste vídeo. Muitos falam apenas dos clubes grandes, mas eu pergunto, o que é um clube grande? Um clube grande não se mede pelo dinheiro que tem. Ser grande é um título que se conquista através dos atos. Um clube grande é quando sais do trabalho cansado, abdicas do tempo com a tua família para ir treinar. E mesmo assim, eles estão lá para te apoiar. Um plantel inteiro que se reúne todos os dias com sorrisos, não esperando nada em troca. São as horas de trabalho tardias para dar as melhores condições de treino. Um clube grande é feito de pessoas que sentem as cores da equipa, que celebram todos os golos como se fossem o último. São os valores que passamos às próximas gerações. Um clube grande é feito de esforço e dedicação. Então eu pergunto, o que é para ti um clube grande? Podemos aqui observar neste vídeo o cuidado que houve em termos aquilo que tínhamos identificado antes de colocarmos os sítios para estacionar as bicicletas. Tínhamos aqui duas pessoas a chegarem numa mensagem muito mais global, duas pessoas a chegarem ao pavilhão e não são duas pessoas quaisquer, são pessoas do clube que têm a prática de andar de bicicleta. O facto de evidenciarmos isto tem uma mensagem direta para todos nossos atletas e até mesmo os nossos colaboradores do que é o benefício da utilização da bicicleta no dia-a-dia para treinar, para além de outra mensagem que passamos. Portanto, está indiretamente aqui a focar um ponto interessante e isto mesmo antes de colocarmos como vos tinha dito, essa necessidade e, portanto, neste vídeo é muito fácil de identificar. Podia então que passássemos para o slide seguinte. Nas medidas que tocam à energia, este plano permitiu, com este histórico e de alguma forma nós justificarmos perante entidades financeiras e patrocinadoras a necessidade de atuarmos em várias áreas. Nós vemos aqui algumas das medidas, estão aqui descritas, mas eu ia evidenciar, por exemplo, este ano vai ser possível conseguirmos de alguma forma desbloquear e conseguir apoios para mudarmos a nossa iluminação principal, digamos que aquela indireta, os corredores, os balneários, já fizemos essa alteração para os LED, mas a iluminação do campo, que é aquela mais dispendiosa e mais importante, está prevista ainda em 2002, estamos capazes, temos a verba atribuída para efetuar esta obra. Isto é muito resultado daquilo que foi o planeamento e da demonstração dos relatórios, de tudo aquilo que nós conseguimos provar para as entidades externas, quer da perspectiva de futuro, de sustentabilidade do clube, porque estes valores são valores que revertem para a formação dos nossos atletas, porque nós somos essencialmente um clube formador e, portanto, isto permite-nos alocar, digamos que, meios para a atividade, para o desporto, para a formação dos atletas, que de outra forma estariam desperdiçados, entre aspas, em iluminação com excedente de consumo.
Temos várias medidas também previstas ainda para este ano, todas elas devidamente orçamentadas e fundamentadas com este plano e com relatórios que nós fomos produzindo da diferença e da observação que fomos fazendo. A alteração do sistema de aquecimento de águas, tudo está previsto para este ano com verbas alocadas e com o apoio, obviamente, também aqui do município a ter um papel muito importante nesta atribuição e nestes apoios, assim como a consciencialização de alguns dos nossos patrocinadores para nos apoiarem em obras que terão efeito muito brevemente no próprio pavilhão. Aliás, esse é um dos pontos que vamos focar mais à frente. Eu ia pedir para passar então para o slide seguinte. Na água, e como nós tínhamos falado há bocado, algumas das medidas que tomamos são aquelas, enfim, elementares, mas a verdade é que o plano ajuda e orienta-nos nisto. Nós colocamos redutores caudais, temporizadores nos chuveiros, em todas as torneiras, pequenas medidas que tiveram um efeito muito interessante na perspectiva financeira e também na educação dos atletas. Nós temos, por exemplo, algumas medidas interessantes que nós vemos aqui na foto, que são, e é uma prática muito difícil, para além do bebedouro que tínhamos falado há bocado externo, nós temos a capacidade, a partir desse bebedouro, por exemplo, encher estas garrafas que são reutilizáveis e até adequadas neste momento, porque não exigem o contacto para beber, não exigem contacto com o recipiente. Portanto, e são garrafas que se encontram em lojas comerciais aí na área do desporto e não têm um custo tão elevado quanto isso. Portanto, são pequenas medidas que têm efeitos práticos muito interessantes e, na nossa perspectiva também, incentivamos a utilização da água na rede pública, que em Guimarães tem índices de qualidade já reconhecidos como excelentes. Eu pedir então a passagem para o slide seguinte. Nós temos, neste momento, aumentamos o número de contentores de ecopontos, temos 24 disponíveis dentro do pavilhão em várias partes do pavilhão, de acesso, quer público, quer dos atletas, identificado com as respectivas cores e tratamento. Nos eventos desportivos temos percebido que isto é uma consciencialização que nós fazemos ao público, que ultrapassa inclusive a nossa comunidade e, portanto, é daquelas coisas com um efeito prático muito, muito concreto e aconteceu também aqui ter a quantidade destes recipientes permitem poupar indiretamente na própria manutenção e limpeza do pavilhão. E a pedir então que saltássemos agora da parte terminávamos aqui a parte dos resíduos para o ruído. Não temos, aqui é muito mais difícil comatar, porque a grande parte do ruído que nós temos é gerado pelos próprios atletas e por a acumulação do número de atletas num espaço grande. O nosso pavilhão é muito grande, mas é muito mais difícil controlar. Na parte que tocou, digamos, ao sistema de som, essa já foi alterada, está sempre a ser alvo de intervenções de melhoria. Portanto, digamos que aqui não tivemos um impacto muito grande porque não havia aqui grandes necessidades de correção. No slide seguinte, nós vamos agora falar de outra coisa que para nós é muito importante, que é a comunicação. O clube, quer pela subscrição da Agenda 2030 das Nações Unidas, quer porque este plano o obriga, sempre que toma estas medidas nestas áreas, identifica-as nas redes sociais, muitas vezes até por comunicações diretas, mas vai identificar todas estas ações como exemplares e permitem envolver toda a nossa comunidade. Portanto, quem consultar quer o nosso site estático, que temos aí à esquerda, quer as nossas redes sociais, vão ver identificadas as medidas concretas que nós fizemos e associadas ao ODS ou ao plano de sustentabilidade, que é público, também está na nossa página de internet e nas nossas redes sociais. Para passarmos então ao seguinte, temos na área das medidas compensatórias aquilo que nós estávamos a falar, que tem que ver necessariamente com a criação da Brigada Verde, com os eventos que são promovidos no município, imensos,
eu diria que diariamente o Laboratório da Paisagem tem eventos nestas áreas, portanto a Brigada Verde terá depois por obrigação promover também eles autonomamente e associar-se a estes eventos, e isto tem uma contribuição e uma valorização dentro do município, dentro da estratégia. Nem de propósito, e por estarmos no mês da biodiversidade, nós tínhamos agendado para hoje e tivemos hoje durante a tarde a tal formação para os treinadores e a sensibilização e a estratégia para a criação desta Brigada Verde, que é mais uma no município. Pedia para passarmos então para outras medidas de forma transversal também, porque o clube é muito mais do que isto que aqui estamos a falar, edifício de sustentabilidade, mas também no âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas e na redução das desigualdades. Nós tivemos 2 projetos recentes que deixo aqui. Este é inovador em Portugal, é o primeiro o primeiro e único projeto em Portugal, chama-se Walking Handball, ou Handball Andando, que neste momento só existe nos Países Baixos, mas sem a componente que nós acrescentamos, ou seja, isto tem componente esportiva. Walking Handball é handball em que os praticantes que têm mais de 60 anos não podem correr, portanto tem que ser praticado a andar e não pode haver contacto. O que nós propusemos aqui foi abrir as inscrições a este público-alvo, porque nos faz falta dentro do clube, da nossa comunidade, as pessoas com esta idade têm pouca participação dentro do clube e, portanto, decidimos arrancar com este projeto. Nestas imagens, e este é o primeiro treino, nestas imagens nós temos 2 profissionais, uma é treinadora de handball e a outra é a nossa psicóloga. Agora, a partir da 3ª, 4ª semana teremos também a intervenção da nutricionista e o nosso objetivo é acompanhar da perspectiva da psicologia, da perspectiva da nutrição e depois da prática desportiva e estes nossos novos atletas. Este é um dos projetos mais recentes, que isto é no fundo pessoas que não tinham nada a ver com o handball, que nós acabamos por chamar para o handball e aqui vemos eles a fazerem o grito do Chico Handball. Se não se importam, obrigado. Pelo Chico, todos unidos, Pronto, vimos aqui um pequeno exemplo no vídeo seguinte, ou no slide seguinte, temos também um vídeo também recente. Criamos a nossa 2ª equipa de handball adaptado, também no âmbito da subscrição da Agenda 2030 e daquilo que é a nossa missão, e vemos aqui, pedia agora então para fazer o play do vídeo, esta apresentação da equipa decorreu no intervalo no jogo contra o Futebol Clube do Porto. Forças, é apenas a integração dentro do clube. Referir também, e por esquecimento não referi, esta equipa, por exemplo, de handball adaptado é criada em parceria com o Centro Social do Brito, portanto são já especialistas, digamos, na área, que fazem um acompanhamento em todas as áreas. Nós trabalhamos só o handball com eles, apesar de terem também um treinador de handball na equipa deles, e no projeto anterior do Walking Handball temos, obviamente, como parceria a Federação Portuguesa de Handball, que terá e observará durante o ano, vamos gerar documentação. Temos a Federação Portuguesa de Handball e a FAF, enquanto entidade formadora do ensino superior, que vai fazer o estudo da perspectiva científica, quer do desporto, quer na área também da medicina. Portanto, isto é um projeto que se pressupõe um relatório final que avaliará este desempenho. Eu referi só, para terminar, que o Clube Desportivo Chico Handball tem 16 equipas neste momento e tem
3 equipas séniores, uma masculina, uma feminina, e a feminina aqui aparece como uma das missões que nós subscrevemos com a Agenda 2030 e uma das nossas estratégias, que era a questão da igualdade de género. Fizemos um pleno desde lá até aqui, portanto, um bocado antes até, em 3 anos acabamos por a partir de uma equipa de handball apenas, que é esta equipa de séniores femininos, ficamos com todos os escalões praticamente no feminino preenchido, portanto, um dos objetivos que atingimos com sucesso. E dizia eu que temos 3 equipas séniores, uma equipa A, uma equipa B e uma equipa feminina, sénior feminina, sendo que a equipa A é a única equipa em Portugal a militar na primeira divisão, com 100% dos seus atletas amadores, 90% formados no clube e outros 90 e tal % da cidade de Guimarães. Obrigado por esta oportunidade, por mostrar o nosso projeto. Muito obrigado, Mauro. Passamos agora ao momento das perguntas e respostas, e para orientar as questões colocadas pelos participantes, passo a palavra ao Frederico Santos, do Clube Top. Muito obrigado, Tiago. Nós temos aqui algumas questões que vou passar a ler e depois endereçar aos nossos oradores. Nós temos o Luís Paulo Carvalho, que pergunta se, e digo já que esta questão é dirigida para o Hugo Oliveira, se acha uma boa medida o aproveitamento das águas de chuvas para se fazer a descarga nas sanitas e urinóis. Hugo Oliveira, o que nos diz em relação a esta questão? Obrigado. Efetivamente é muito interessante essa questão do aproveitamento da... Hugo, está com o micro desligado. Peço desculpa, agora já, está bom? Tá, ok. Acho esse assunto muito interessante, o reaproveitamento, a eficiência hídrica dos edifícios, nomeadamente o aproveitamento das águas pluviais, acho muito interessante. Nós próprios no clube temos muitos pontos ao longo do edifício todo de recolha de águas pluviais, infelizmente não os estamos a aproveitar. Não sei, ou melhor, eu diria que para a rede de águas para especificamente descargas para as casas de banho ou mesmo para sistemas de rega, deverá ser muito interessante essa aplicação. Mas neste caso só vejo mesmo para essas duas redes. Para a rede de rega, não é muito complexo esse reaproveitamento. Para a parte da rede de WCs, terá que ser uma rede paralela que percorre dentro dos balneários e já é um processo um bocadinho mais complexo. Do ponto de vista técnico, torna-se um bocadinho mais complexo. Mas o reaproveitamento das águas pluviais é, sem dúvida, algo que todas as instalações, principalmente as mais novas, devem pensar logo desde o início, desde o momento zero. No momento em que elas estão a ser pensadas, deve-se pensar claramente no reaproveitamento das águas pluviais. Já não vou para a questão das residuais, nomeadamente as que vêm a partir da restauração ou mesmo das lavandarias, etc. Mas pelo menos as pluviais, sim, claro que sim, que é bastante interessante e muito rentável para as instalações que pensem nelas. Agradeço ao Hugo. Ainda temos aqui mais uma questão para o Hugo, para já. O Marco Rodrigues pergunta qual a forma de aquecimento da água da piscina e qual a sua rentabilidade? Hugo. Ok. O aquecimento das águas nas piscinas são feitas essencialmente a partir da rede predial que faz entrar a água no circuito da piscina e depois elas são aquecidas juntamente com as UTAs. A rentabilidade está muito relacionado com o tempo de vida que a estrutura tem, assim como, lá está, uma vez mais, o equilíbrio que é a instalação dos equipamentos
a forma como a manutenção é programada e depois, obviamente, as características técnicas de cada um dos equipamentos face à sua longevidade. Eu diria que em qualquer uma das circunstâncias, eu acho que é transversal, um equipamento, quando é montado, neste caso dos aquecimentos das águas, tem que garantir no mínimo, uma redução imediata de 30% sobre qualquer valor que esteja a ser sustentado no momento. No mínimo 30%. Abaixo disso, não me parece, obviamente toda a rentabilidade é sempre rentabilidade, mas para instalações, então, principalmente instalações com a nossa dimensão, todas elas apontam sempre para uma rentabilidade nunca inferior a 30% na redução após a sua aplicação. E, portanto, eu daria este valor como referência. Muito obrigado, Hugo. Eu agora tenho aqui uma questão que gostaria de colocar ao Mauro, que tem a ver com se já fizeram alguma avaliação sobre o impacto que têm as Brigadas Verdes na própria identificação com a imagem do clube em si mesmo, portanto, fortalecer a identidade do clube. Mauro, obrigado. Sim, o processo de criação das Brigadas Verdes estão a decorrer, mas na nossa perspectiva tem tudo a ver com a identificação do clube. Como tinha dito no início, nós temos 2 cognomes do histórico ou do escolar e, portanto, nessa perspectiva, a questão da educação para o ambiente, nós temos como missão isso e, portanto, identificamos completamente com esta estratégia de formação ambiental e sensibilização para a área ambiental. Sentimos que a nossa missão no clube não é só ensinar handball, não é só o desporto, é muito mais. Nós temos isso intrínseco há muitos anos, temos definido isso não só na nossa estratégia, mas na vivência do clube. Não foi à toa que eu terminei a minha intervenção referindo o grande feito da nossa equipa sénior de estar a competir com equipas altamente profissionais e remuneradas. Isto é uma forma de se estar, de se sentir o clube. Só é possível com um nível de empenhamento total dos nossos atletas, mas também porque nós transmitimos valores que faz com que estes atletas aceitem estes desafios. Portanto, eu diria que a Brigada Verde, se não tivesse sido inventada por outros, podia ter sido inventada pelo Chico para o Chico. Adequa-se perfeitamente na nossa estratégia. Obrigado, Mauro. Agora temos a Helena Cunha Oliveira, que pergunta: qual o prazo médio de recuperação dos investimentos que foram feitos, neste caso, no Ginásio Clube Português, e quais as fontes de financiamento desses investimentos? Se o PRID, que é um programa de apoio do IPDJ, se recorreram a esse programa. Obrigado, Hugo. Ok, eu vou tentar resumir, porque a pergunta, se eu fosse pensar na totalidade dos anos, tornava-se uma resposta muito complexa e se calhar perdia um bocadinho o raciocínio, portanto eu se calhar vou-me concentrar nos últimos anos. Portanto, eu penso que a pergunta seria a rentabilidade que eu tirei e se esteve envolvido ou não algum tipo de break-even, algum ROI, algum Return on Investment perante aquilo que nós fizemos, e depois se nós, de acordo com os programas que existem, seja do IPDJ, seja a Câmara Municipal de Lisboa ou outros organismos, como foi dito muito bem, o Fundo Ambiental é algo que está neste momento disponível para os clubes, se recorremos a eles e qual foi o grau de eficiência que conseguimos retirar desses programas. Penso que são essas duas questões que me estão a ser colocadas. Eu se calhar vou começar pelo fim, portanto, é verdade, sem dúvida nenhuma, que seja o PRID, seja o apoio direto aos clubes esportivos por parte da Câmara Municipal de Lisboa, seja o PRID do IPDJ, o Ginásio Clube Português recorreu a ambos. Posso dizer que recentemente nós, por exemplo, no que respeita a pinturas, inclusive um concurso que fizemos agora para a aplicação de 64 painéis fotovoltaicos para autoconsumo, que vinha ajudar imenso, foi alvo de candidatura ao IPDJ e foi muito bem recebido, ao qual agradecemos imenso.
Mas depois, obviamente, isto são processos demorados, porque obrigam-nos a processos de licenciamento e processos de legalização que depois são mais demorados. Mas como for, obviamente, o PRID é um programa fundamental para os clubes desportivos e da cidade de Lisboa, sem dúvida, falo pela realidade que conheço, mas para nós tem sido fundamental porque sem ele muitos dos investimentos que nós pensamos fazer eram impossíveis. E, portanto, a base de financiamento que nos dão é crucial. O retorno, presumo que é esse que era a primeira parte da pergunta. Se eu me focar naquilo que é a referência que todos nós temos, que são aquilo que nós gastamos ao final de cada mês, eu diria que nos últimos 10 anos, inequivocamente, as faturas de água, as faturas, desculpe, de eletricidade e gás sofreram abatimentos, sofreram no bom sentido, mas reduções na faturação que estávamos a ter, de mais de, lá está, a bater ali nos 30%. Então a luz foi, peço desculpa, o gás foi gritante. No momento em que nós aplicámos e tivemos a rede do aquecimento das águas sanitárias a funcionar em pleno, a redução da faturação de gás que estávamos a sofrer na primavera-verão houve meses que foi zero. Estávamos só a pagar a instalação, mais nada, o que é, como conseguem imaginar, muito, muito significativo. E a eletricidade também sofreu no bom sentido uma redução significativa. Lá está, a bater ali nos 30% no mínimo. Depois obviamente há meses piores, há meses melhores, depois há anos que sofremos com alguma outra alteração nas estações do ano, mas sim, foram reduções muito, muito significativas. O investimento inicial é violento, sem dúvida, então quanto maior for a instalação e mais antiga for, o investimento inicial é sempre um bocadinho violento. Mas depois o retorno sobre o investimento, se pensarmos, obviamente, em retornos de investimentos, neste caso em obras como estas, nunca inferior a 8 anos, não tenho dúvidas que é um bom investimento e que o retorno se reflete. Ao final de 8 anos está pago. No final de 8 anos, numa instalação, estamos a falar de instalações de tamanho médio-alto, em termos de espaços, entre 8 a 12 anos fica claramente pago. Agora tem que ser uma coisa bem pensada, bem estruturada, com equipamentos à medida das instalações e das necessidades. A nossa organização, só para ter uma noção, para o nosso espaço nós temos 72 painéis térmicos para aquecimento das águas, só para terem uma ordem de grandeza. Muito obrigado, Hugo. Nós agora temos uma questão que tem muito a ver com aquilo que acabou de referir, e a questão que nos é apresentada pelo Hélder Tinoco, que agradece a partilha dos vossos projetos. Tendo em conta o elevado valor dos aparelhos e acessórios de economia energética, gostaria de saber de que forma se conseguem os apoios para atenuar o orçamento ou o custo para a aquisição dos mesmos. Esta é uma questão para os dois nossos oradores. Eu sugeria que o Mauro respondesse em primeiro lugar. Muito bem. Até dando aqui também um toquezinho na questão anterior, nós fazemos uma avaliação, para além da questão financeira, junto às empresas, por exemplo, relativamente à nossa iluminação LED, alteração para a iluminação LED, por exemplo, estamos a referir há bocado, aponta-se entre 6 a 7 anos para a recuperação relativamente ao sistema que nós temos neste momento. Ora, isto na vida de um clube com 90 anos, acho que a resposta é evidente a necessidade. Depois temos a questão do valor, que é uma questão muitas vezes descurada, que é o valor intrínseco da própria educação, que é aquilo que nós estamos a dizer, da obrigação e do papel social do clube. Portanto, e do ambiente, isto não é quantificado muitas vezes financeiramente, e era interessante
que nós valorizássemos, se não financeiramente, porque acredito que seja complicado, os custos não se podem reduzir, ou a avaliação não se pode reduzir ao tempo de recuperação financeira do investimento só, mas sim pelo aquilo que é a pegada e a questão do exemplo, a questão da pegada ecológica, a questão do ambiente. Portanto, eu diria que esses 7 anos, se conseguíssemos aqui introduzir uma fórmula, e há alguns exercícios, e há quem tente valorizar isto, se calhar esse prazo é metade daquilo do que é a recuperação financeira em si. Portanto, isto é só para deixar uma perspectiva relativamente aos custos. Quanto à questão de como se obtêm os fundos, também é um tema muito interessante e sobre o qual nós temos dedicado muito, que é especializar pessoas dentro do clube nestas matérias. E o clube tem neste momento pessoas a estudarem, para além de eu próprio me ter envolvido e achar um tema muito interessante. Já referi na minha apresentação o facto do clube se virar para os fundos ambientais tendo um plano de sustentabilidade e entidades credíveis e autónomas que nos dão o apoio e fazem esta avaliação, nós ganhamos algum know-how. Portanto, eu diria que a 17, a ODS 17 da Agenda 2030 é essencial, ou seja, parcerias e a partir de parceiros com experiência nesta área. É o nosso caso, que o Laboratório da Paisagem pode nos acrescentar aqui valor, conhecimento, que nos permite, para além do conhecimento que, entretanto, nós precisamos de obter. Ou seja, nós precisamos de tempo para formar pessoas, para ter esta capacidade de fazerem candidaturas e de produzirem documentação e relatórios sobre o que estamos a fazer. Quando temos um parceiro com mais experiência, isto atenua-se e dá-nos tempo para irmos fazendo as coisas em simultâneo. A questão do período tem um problema, no nosso caso, é que os clubes que não têm utilidade pública não podem aceder, se não me engano, a estes fundos e, portanto, têm que ter alternativas. Eu, de forma geral, e nós adotámos isto no clube, o facto de termos um plano é mesmo importante no sentido em que nós conseguimos sensibilizar, e é isso que eu lançava como desafio aos outros clubes, é que tenham um plano de sustentabilidade, desenvolvam e depois conseguem muito mais facilmente convencer os vossos parceiros, quer sejam eles municípios, quer sejam os patrocinadores, que estão a investir bem ao apoiar-nos nesta área. É uma forma muito clara, transparente de nós cativarmos fundos e para uma boa causa, não é? Hoje estamos todos sensibilizados para isso. Para além destes fundos, o próprio IPDJ tem uma série de programas que, se estivermos atentos, nós podemos recorrer e apoios para além dos fundos ambientais. Os próprios municípios desenvolvem várias estratégias, portanto, eu acho que o interessante aqui é as parcerias e o know-how que vamos ganhando, não temos que o ter, vamos ganhando dentro dos clubes, mas sobretudo orientar a gestão para isto, para candidaturas quer nacionais, e eu até diria mais, nós estamos nessa fase, eu diria até europeias ou internacionais, se for o caso. É para aí que temos que virar para caminhar no sentido da autonomia financeira, ou grande parte dessa autonomia financeira dos clubes pode ser obtida por essa via, ou por outra via, que é o nosso caso, por exemplo. Nós temos um pavilhão, o clube está no centro da cidade e temos um pavilhão próprio. A própria reabilitação, e é essa a nossa estratégia do pavilhão, criando áreas comerciais, cria aqui uma autonomia financeira portanto, depois depende muito da realidade de cada um, não é? Se tivermos instalações desportivas em zonas valorizadas para a área comercial ou prestação de serviços, podemos obter daí autonomia e investir nestes projetos, reverter esse dinheiro para esta área. Portanto, tem muito a ver com esta estratégia, mas eu focaria estes 2 pontos, parcerias e formar pessoas no clube para essa capacidade. Obrigado, Mauro. Agora passávamos ao Hugo Oliveira para dar a sua perspectiva. Frederico, repita-me só a pergunta que colocava, que nos colocavam, podia só repetir, peço desculpa. A questão tem a ver com, tendo em conta o elevado valor dos aparelhos e acessórios de economia energética, gostaria de saber de que forma que se conseguem os apoios para atenuar os custos com a aquisição dos mesmos. Pronto, exatamente, isso é sem dúvida aquilo com os clubes são muitas vezes confrontados, que é a aquisição, o valor elevado dos equipamentos, principalmente quando são medidas muito estruturais, muito de infraestrutura.
como se referiu, tanto na apresentação do Mauro como já falado, neste momento o Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente é sem dúvida um programa muito interessante para fazer face a estes investimentos elevados. No entanto, tem um senão, que é o processo de candidatura exige logo por si inicialmente uma atualização de aspectos como, por exemplo, auditorias energéticas e certificados, que não tendo os clubes essas auditorias e certificados vão ter que os fazer, logo isso é um investimento inicial um bocadinho avultuado. No entanto, eles próprios podem ser envolvidos na candidatura. Estamos a falar de candidaturas que permitem financiamentos com valores muito interessantes. E, portanto, esse claramente é algo que os clubes devem prestar atenção e concorrer. Eu presumo que a data que está a terminar no final do mês, do mês de maio. O PRID é outro processo de candidatura. O Mauro disse bem, infelizmente nem todos os clubes podem se candidatar face ao seu enquadramento legal e, portanto, isso pode colocar alguns clubes de fora, mas os que possam concorrer não desperdicem a oportunidade. Portanto, na própria plataforma, no site institucional do IPDJ, está tudo muito bem explicado. Mais uma vez, tem um processo de candidatura simples, respeitando os passos todos, rapidamente podem fazer esse processo de candidatura e ter financiamento, pelo menos em parte, do valor total do investimento que têm que fazer. Obviamente depois os capitais próprios que cada um dos organismos tem, eu depois já explico como é que nós resolvemos o nosso caso. A Câmara Municipal de Lisboa é outro organismo que também ajuda muito os clubes e nós temos recorrido a eles em termos de financiamento. Também é um processo relativamente simples, muito bem identificado e nós conseguimos rapidamente que alguns das nossas candidaturas fossem aprovados. Passando à segunda parte da pergunta, como é que nós equilibramos isto tudo? Obviamente nós não temos patrocinadores, não conseguimos, infelizmente o desporto em Portugal, tirando uma outra modalidade, o patrocínio não é algo que apareça rapidamente, pelo menos aquele patrocínio financeiro direto não é fácil, no nosso caso então é mesmo muito difícil, e basicamente o que nós tentamos aqui é um equilíbrio entre qual é a parte do valor do equipamento que consegue ser financiado pelos vários programas que existem e qual é o valor que tem que ser suportado por nós enquanto capitais próprios. E como é que nós o dissolvemos. Então aí é que entra o tal planeamento que nós tentamos fazer, tendo em conta inclusive o tempo expectável de vida do equipamento, face também aos períodos de garantia e aos contratos de manutenção que nós temos que colocar, e depois aquilo que é o valor imputado aos nossos praticantes face à utilização ou usufruto desses mesmos equipamentos. Dou um exemplo prático. Balneários. A priori é um equipamento que é utilizado por todos, desde os 0 anos, neste caso 1 ano de idade, até aos 90. Mas como é que nós materializamos isso em termos de retorno sobre o investimento face àquele valor que nós temos que incluir no pagamento do equipamento que tem que sair da nossa tesouraria? Bem, basicamente é ver aquilo que nós já estávamos a colocar de valor nas mensalidades dos nossos praticantes face à faturação que estávamos a ter de gás, luz e água, e qual é a sobrecarga que nós vamos ter, que, embora haja uma redução na fatura mensal, poderá subir um bocadinho mais o encargo com o balneário, porque o investimento que nós temos que fazer rapidamente tem que ser absorvido, vamos dizer, em 8 anos. Portanto, esse equilíbrio é perceber o que é que nós podemos imputar ou não sobre o consumidor, neste caso, entre aspas, consumidor não é um consumidor, mas é um praticante, na sua mensalidade. Se virmos que é uma situação impraticável, portanto que o valor era muito elevado ou porventura o valor era insignificante,
então o que nós fazemos, que é aquilo que basicamente todos os clubes acabam por fazer, é absorver, dissolver isso sobre toda a atividade, e pronto, é fazer face àquilo que já é a mensalidade, aquilo que é a receita que temos mensal, pronto, e dissolvê-lo se calhar não em 8 anos, em 12, sobre o investimento que temos que fazer. Muito bem, Hugo. Nós estamos a aproximar do fim, mas ainda tenho aqui 2 últimas questões. Uma ainda para o Hugo também. É a Cristina Teixeira que pergunta para o Ginásio Clube Português, considerando o investimento efetuado nas instalações, foi contratada alguma empresa para efetuar a avaliação e elaboração do projeto? É a pergunta que nos deixa a Cristina. Ok. Mais uma vez, temos que ter em atenção de que áreas é que estamos a falar. Dou um exemplo prático. Quando nós mexemos em infraestruturas, neste momento não é possível avançar com nenhum processo de candidatura ou não deve ser aconselhado, pelo menos neste momento na fase em que nós estamos, não é aconselhável avançar muito mais para além daquilo que nós já fizemos, se não fizermos claramente uma auditoria energética para requalificar o edifício. São processos demorados, caros e que têm que ser feitos obviamente por uma entidade externa. Mas até à data nós não tínhamos requalificado o edifício. Portanto, estávamos ainda a utilizar o processo de auditoria antigo e as características que tínhamos no edifício antigas. Como é que nós lidamos com isto tudo? Tendo em conta a referência que temos do ponto de vista da auditoria antiga e das referências que temos da classificação energética do edifício, face à ficha técnica dos equipamentos, que nos dá um valor médio de rentabilidade, independentemente da instalação em que estamos a colocar. Obviamente procuramos os equipamentos mais específicos para as instalações desportivas. Mas neste equilíbrio, sem fazer uma nova requalificação energética do edifício, é aí que nós fizemos os nossos primeiros investimentos. Ok? E obviamente depois o que é que nós vamos ver? Fomos ver no ano corrente, após o investimento, qual era o benefício que estávamos a ter e se batia certo com a informação que tínhamos anterior. E até à data bateu sempre certo. Mas daqui para a frente, face a todo o investimento que fizemos, sem dúvida alguma temos que recorrer a entidades externas para fazer novamente uma nova auditoria energética e termos um novo certificado energético até duas fases, basicamente, para ser mais prático, porque senão perdíamos o timing para poder acompanhar os processos de candidatura face às datas que eles têm e ao dinheiro que nós tínhamos disponível face ao investimento que tínhamos que fazer e depois materializar isso na recuperação do investimento. Tínhamos que reaproveitar o que já estava feito, trabalhar com as fichas técnicas e agora sim estamos em condições de poder fazer uma nova auditoria energética e, obviamente, solicitar um novo certificado. Muito bem, Hugo, agradeço a sua explicação. Para terminar, nós temos aqui mais uma pergunta e é para os nossos 2 oradores a quem eu apelava à vossa capacidade de síntese, e a questão é: qual foi a redução de custos em percentagem resultantes da aplicação dos planos de sustentabilidade em apreço? Ou seja, que impacto é que teve em termos de percentagem as preocupações que têm em termos de sustentabilidade energética e dos planos de sustentabilidade? Se calhar pedia para ser o Mauro o primeiro a responder à questão. Obrigado. Desde já, agradecer as questões todas, não tenho evidenciado, mas obviamente são contributos importantes para todos. Isto é muito difícil de responder a esta pergunta, porque, vamos lá ver, eu acho que em consciência é um cálculo talvez para um matemático, porque nós apanhamos a pandemia que nos alterou os fatores todos e os consumos baixaram muito, não é? Portanto, isto aqui são variáveis muito difíceis de calcular com rigor.
Por outro lado, e no nosso caso, nós temos variáveis, como nós estamos em 4 ou 5 equipamentos diferentes, 4 ou 5 pavilhões diferentes. Tivemos um aumento exponencial de participantes nos limites máximos. Nós, neste momento, estamos cheios, tivemos que abrir, inclusive, horários diferenciados. Temos uma participação também nos horários não clube, eu costumo dizer, ou seja, fora dos horários do clube, durante o dia das escolas. Portanto, eu diria que tivemos um aumento, muito recente, mas tivemos um aumento na energia que nos alterou estas variáveis todas. Mas em alguns casos nós conseguimos identificar que provavelmente no cenário normal estas medidas teriam, e as medidas que nós estivemos aqui a falar é a partir de um plano de sustentabilidade e, portanto, nós conseguimos, por exemplo, nos LEDs, isto é mais ou menos fácil, olhando para a instalação que nós temos, mais uma vez isto é uma variável, depende do que cada um já tem dentro de casa, não é? Mas nós conseguimos com a iluminação LED, na que já alteramos e na que vamos alterar, muito próximo, aliás, o PSCU já identificou, muito próximo dos 30% de redução no consumo energético de eletricidade. Pelo menos, e depois isto também tem variáveis, porque há aqui alterações que não se podem fazer e há investimentos que têm que fazer adicionais mediante a instalação que está e a que vem, portanto há aqui muitas variáveis técnicas. Eu diria que dessa perspectiva é muito interessante. Na perspectiva do aquecimento das águas, o Bruno também deu aqui uma ideia do que é. No nosso caso, nós não conseguimos, primeiro porque o nosso trabalho foi anterior, eu diria que um bocado antes daquele que o Hugo aqui apresentou, ou seja, nós estamos no caminho enquanto o Hugo, por exemplo, já mudou. Nós o que evidenciamos aqui é o facto de termos uma estratégia, uma sensibilidade de que fazemos as contas e temos um plano de sustentabilidade, pode comprovar, pode nos levar a termos na nossa missão duas perspectivas interessantes. A primeira, e isto pode parecer um bocado desajustado, mas não é, quando obtivermos as verbas, e este passa a ser um objetivo, obter a verba, sabemos exatamente onde é que temos a alocar e que benefícios vamos ter. Pronto, isso é uma vantagem, é isso que nós promovemos. O facto de termos um plano de sustentabilidade indica-nos um caminho, indica-nos um trabalho, uma missão. Isso é muito importante. Portanto, essa é a perspectiva do plano. Portanto, eu diria que de forma assim muito vaga, em alguns casos entre 10% a 30%, é isso que nós conseguimos antes da implementação total calcular. Dependendo se estamos a falar da água, as reduções são mínimas, do gás a redução é bastante maior, porque no nosso caso as águas ainda são aquecidas parcialmente com o gás e, portanto, apontaria para estes valores. Obrigado, Mauro. Agora pedíamos ao Hugo que nos dissesse qual a redução dos custos resultantes da aplicação das medidas de eficiência energética. Eu utilizei há pouco os 30%, eu mantenho essa referência só por uma razão. Quando nós pensamos naquilo que temos que gastar face àquilo que queremos deixar de gastar, é importante que o retorno sobre o investimento que estamos a fazer seja curto no tempo. E, portanto, se eu não sentir que o retorno é significativo, em deixar o investimento para depois. Procuro outras alternativas. Agora, nós temos que ter uma noção clara de que estamos a falar de um assunto, de um tema que está intimamente ligado com as infraestruturas. E, portanto, não são assuntos lineares. A mesma instalação não responde da mesma forma perante... ou melhor, se a mesma instalação mudasse do sítio A para o sítio B, não era taxativo que a mesma solução resultasse. Mas eu focava-me nos 30%, sem dúvida. Acho que os 30% é uma boa referência.
estamos a falar de investimentos a médio prazo, nunca inferiores temos expectáveis 8 a 12 anos. Não, eu pessoalmente não deixava que essa perspectiva de médio prazo saísse da cabeça das pessoas. Mas 30% parece-me mais do que razoável. Muito bem, damos por encerrado neste momento aqui a questão, o período das perguntas e respostas, agradecendo aos nossos oradores e aos nossos participantes que se dedicaram a colocar algumas questões importantes e pertinentes, e passava ao Tiago para seguirmos. Obrigado, Frederico. Convido agora todos a assistir ao vídeo do programa Clube Top do IPDJ e depois então terminaremos. Olá, o meu nome é Sérgio e nos próximos minutos vou mostrar-lhe como o Clube Top será tão importante para o futuro do seu clube. Curioso? Vamos a isso. Os clubes desportivos deparam-se hoje com um conjunto de desafios que tornam a sua intervenção cada vez mais complexa. A crescente competitividade, o aumento das dificuldades no financiamento, a pouca disponibilidade das pessoas para participarem como colaboradores e o aumento da exigência por parte dos atletas, sócios e adeptos relativamente aos serviços prestados são alguns dos fatores que condicionam o seu desempenho. E é neste contexto que surge o Clube Top, um programa do Instituto Português do Desporto e Juventude que considera que só capacitando as suas organizações, investindo na formação dos seus recursos humanos, no desenvolvimento e adoção de soluções inovadoras, na replicação de boas práticas, na utilização de instrumentos e metodologias adequadas aos desafios da sustentabilidade, se pode ambicionar a mais e a melhor desporto. De forma a apoiar os clubes desportivos a atingir os objetivos da sustentabilidade, o programa Clube Top apresenta 6 medidas distintas, onde as relações e sinergias estabelecidas entre estas amplificam impactos e potenciam resultados. Estas 6 medidas são: formação. No portal Clube Top, poderá encontrar um catálogo de módulos de formação de curta duração, em contexto presencial e de ensino à distância. Apoio. Tem como objetivo apoiar a gestão dos clubes desportivos através de um centro de recursos, onde os seus dirigentes e colaboradores têm acesso a um conjunto de instrumentos, métodos e orientações práticas de apoio à gestão. Mérito. A medida Mérito procura premiar e divulgar boas práticas associadas à gestão de clubes que sejam referências de atuação e que motivem a reprodução do desenvolvimento de casos de sucesso. Qualidade. Com a medida Qualidade pretende-se avaliar desempenhos, mas sobretudo estimular os clubes desportivos a comprometerem-se com as boas práticas de gestão. Talento. Uma bolsa de emprego qualificada que aproxima os clubes ao talento através do portal Clube Top. Parceria. O Clube Top pretende apoiar projetos de formação e criação e divulgação de conhecimento que potencia a adoção de boas práticas na gestão e administração de clubes desportivos. Acreditamos que investindo na formação de recursos humanos, na adoção de soluções inovadoras, na replicação de boas práticas, poderemos ambicionar um desporto com padrões de qualidade mais exigentes. Um clube é muito mais do que as suas vitórias, a sua dimensão ou até a data da sua fundação. São muitas horas de trabalho, muitas exigências, muita responsabilidade para trazer aos seus atletas o melhor enquadramento possível. Faça parte de um clube de todos, ao lado de todos. Junte-se ao Clube Top. Pronto, agradecemos a participação dos oradores e de todos os que nos acompanharam online. Muito obrigado.